temos aqui, então, uma questão que vai abordar o funcionamento do miroscópio, que é um dispositivo que explora as propriedades dos espelhos côncavos para criar uma imagem realista que parece estar flutuando na abertura superior. Então veja que o texto ele fala que nós temos dois espelhos, o espelho é um na parte de baixo e o espelho é dois na parte de cima. Um objeto é colocado na parte de dentro e esse objeto forma-se uma imagem tridimensional exatamente no vértice do espelho 2. E o que que a questão pede? Ele quer saber a respeito desse ponto imagem que vai ser formado, qual é a sua natureza? Ela é real ou ela é virtual? E qual é a distância entre o ponto objeto e o ponto imagem que vai ser formado? Veja, quando você coloca o objeto dentro do nosso miroscópio, esse objeto ele fica numa posição que a gente chama de vértice, ele está localizado no vértice do espelho 1. Bom, vamos pegar então um ponto objeto, um pontinho, só um pontinho desse objeto. Esse pontinho, então ele vai ficar aqui, ó. Vamos trabalhar só com ponto e não com objeto, um pontinho, tá? Esse pontinho, como foi dito, ele está exatamente no vértice do espelho 1, que também é o foco do espelho 2. Alex, de onde você está tirando isso? Daqui do texto, ó. O vértice do espelho 1 coincide com o foco do espelho 2 e vice-versa. Então, o que que vai acontecer? Desse ponto objeto vão sair alguns raios que vão refletir tanto no espelho 1 quanto no espelho 2 e vão formar a imagem do topo do espelho 2, exatamente no vértice do espelho 2, como diz a questão. Bom, vamos entender então o que está acontecendo. Vou pegar esse nosso pontinho, esse ponto objeto, vou trazer para cá, ó. Esse aqui é o nosso ponto objeto. Como disse, esse ponto objeto ele está localizado no vértice do espelho 1, que também é o foco do espelho 2, né? Então esse ponto ele ao mesmo tempo representa o vértice do espelho 1, como o foco do espelho 2, que é o espelho superior. O que que vai acontecer? Desse ponto objeto vão sair alguns raios. Só que esse objeto ele está localizado no foco do espelho 2. E aí a gente tem que usar aquelas propriedades, aqueles raios especiais dos espelhos esféricos. Todo raio que passa pelo foco reflete do espelho de forma paralela ao eixo principal. Então, todo raio que sair daqui, do foco do espelho 2, ele vai refletir no espelho de forma paralela ao eixo principal. Então, nós temos aqui o quê? Nós temos que esses dois raios refletidos, eles são paralelos ao eixo principal do espelho 2. E daí? E daí que esses dois raios sendo paralelos, eles não se encontram, muito menos os seus prolongamentos. Então, se você não tem encontro nem de raios, nem de prolongamentos, a imagem que vai se formar é uma imagem dita imprópria. Se a gente pudesse tirar o acoplamento desse espelho, você veria uma espécie de borrão, né? A imagem ela não é nem real, nem virtual, vai formar uma coisa meio borrada, um borrão que a gente vai perceber, certo? Bom, esses dois raios paralelos que foram refletidos pelo espelho 2, eles vão incidir no espelho 1. Então esses dois raios paralelos, eles vão chegar no espelho 1. E eles vão chegar de forma paralela ao eixo principal do espelho 1. Então esses dois raios, eles são paralelos ao eixo principal do espelho 1. E aí o que que diz? Se os raios chegam de forma paralela ao eixo principal, eles serão refletidos na direção do foco. Então esses dois raios serão refletidos aqui,
no foco do espelho 1. Só que o foco do espelho 1 coincide com o vértice do espelho 2, ou seja, o encontro vai ocorrer exatamente aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó. Então, esse ponto objeto vai ter um ponto imagem formado exatamente no eixo, desculpa, no vértice do espelho 2. E como esses 2 raios, eles se encontram, a imagem formada, ela é uma imagem real. Então a gente já consegue descartar 2 opções. Eu já consigo descartar a letra D e a letra E, porque eu sei que a imagem ela é do tipo real. Ficamos entre a letra B e a letra C. Ora, se ele pede a distância vertical entre cada ponto objeto e seu correspondente ponto imagem, é exatamente essa distância aqui, ó. Ponto objeto, ponto imagem, qual é a distância vertical? Essa distância aqui que ele quer, ó. E essa distância está aqui, ó, 3,8 mais 3,8, 7,6 centímetros. Então, o ponto imagem ele é real e a distância entre o ponto objeto e o ponto imagem, 7,6 centímetros, gabarito letra C.